Olá, pessoal. Hoje a nossa palestra é com a doutora Rebeca Noguchi e o tema é Psicopatia na literatura e no cinema, uma análise de Precisamos Falar sobre Kevin. A doutora Noguchi é médica formada pela Unirio, pós-graduada em psiquiatria, atualmente estudante da filosofia clínica como abordagem terapêutica, é médica de família e diretora técnica da CF Rodolfo Rocco por 4 anos, iniciou o grupo de saúde mental da unidade, atualmente atende psiquiatria ambulatorial no Rio de Janeiro e como parceirista especializada na Unimed Nova Friburgo. É atriz, cantora, compositora e dramaturga, foi autora do musical Eros, indicado ao Prêmio Brasil Musical como melhor musical autoral e melhor trilha sonora original. Atualmente trabalhando como autora no espetáculo online Cinquentanias e como compositora no musical Antes que Tudo Acabe. Obrigado por aceitar o convite, doutora. É uma honra tê-la conosco e pode ficar à vontade. Muito obrigada. Eu que tenho que agradecer, em primeiro lugar, de verdade. Agradeço muito pelo convite, fiquei muito feliz. Só voltando a me apresentar um pouquinho, né? Rebeca Noguchi, né? Ou Noguchi, como eu estava falando com a Amanda agora há pouco. Sou médica formada pela Unirio. Realmente eu achei importante falar essa questão da minha vida dupla no teatro, né? Nas artes, principalmente porque a gente está fazendo uma análise de filme. E isso para mim sempre foi um sonho conseguir casar esses dois lados da minha personalidade, né? Tanto a medicina quanto a arte. E aí, nessa apresentação, eu trago alguns elementos que são relativos ao cinema e à literatura, escolhas do cinema e da literatura, por isso que eu achei importante falar a respeito também dessa minha experiência dentro da arte. Então, vou fazer aqui uma análise sobre Precisamos Falar sobre Kevin e vamos começar, então, falando sobre Kevin, naturalmente. Bom, gente, começando, eu queria fazer um resumo simples, assim, do que é a história do filme Precisamos Falar sobre Kevin, porque primeiro a gente tem que entender do que estamos falando de fato, né? Uma sinopse rápida. Basicamente, o filme é quase uma biografia do Kevin pela ótica da mãe. Vai mostrar a vida desse menino, Kevin Kachadorian, né, que foi autor de um massacre no colégio quando ele tinha 16 anos. Ele ele assassinou vários colegas de turma aos 16 anos em um massacre totalmente planejado. E eu achei importante falar da ótica da mãe, porque isso é muito relevante, tanto no livro quanto no filme, que a gente percebe que essa relação conturbada deles está totalmente relacionada à nossa percepção dos sintomas, né, e os sinais e sintomas que ele poderia ter do transtorno antissocial, tá? Mas eu vou falar isso um pouquinho mais para frente. Basicamente, o filme é isso: é o desenvolvimento do Kevin desde a concepção dele, quando você tem ali o encontro dos pais dele inicial, até ele chegar próximo aos 18 anos de idade, que é a cena final do filme. Então, a gente acompanha ele em todo esse período. Eu vou passar primeiro o trailer do filme, um trailer reduzido que eu fiz. He's just a boy, just a sweet little boy. Just because you're used to something doesn't mean you like it. You're used to me. Been shocked, have It got so bad that half the time the people on TV, they're watching TV. What are all these people watching? People like me. Bom, esse trailer que eu coloquei, na verdade, foi um trailer que eu mesma editei para, assim, já favorecer alguns highlights, né, que eu chamo, que seriam esses momentos mais importantes para a gente conversar a respeito da história, de uma forma geral, ainda não associando necessariamente a psicopatia, tá? Isso aí eu vou fazer mais para frente, mas só da história mesmo. Primeira coisa que eu acho muito importante é falar da mãe do Kevin. Como a ótica é dela, é importante a gente conhecer quem é a Eva Kachadorian.
Ela é uma aventureira lendária, escritora. Ela tem livros, né? Ela é chamada para essas viagens, para fazer relatos das suas viagens maravilhosas. Tem uma vida assim, de certa forma, muito livre, muito espontânea. E quando ela descobre que está grávida, fica aquela dúvida se ela realmente estava afim disso ou não. Até que a gente percebe que existe sim uma rejeição muito grande dessa gravidez por parte dela. A gente observa isso em vários momentos do filme. Também vou falar isso um pouco melhor para frente, mas ela olha para a barriga dela com um certo estranhamento. Ela ela já tem um comportamento estranho que vai se refletir no Kevin. E aí entra também outro highlight, né, que é o comportamento estranho do Kevin ao longo de todo o filme, né, de todas as idades que ele é demonstrado. E o médico no qual a Eva leva o Kevin não vê nenhuma alteração, o que, na minha opinião, é um absurdo, porque mesmo que ele não tivesse como identificar uma psicopatia, um transtorno de conduta ou um transtorno antissocial rapidamente, o Kevin tem sim um comportamento estranho que valeria uma investigação mais profunda, né? Ele não fala, já com uma certa idade avançada, ele tem uma dificuldade no controle esfincteriano, isso tudo já no mínimo, faria a gente pensar, talvez, traços de autismo, enfim. Isso do médico não ter visto nenhuma alteração é uma coisa bem que me incomoda bastante. Bom, ele apresenta esse comportamento de cinismo e desprezo em todas as idades que é mostrado. Tem muitas provocações com a irmã, até causar, de certa forma, um acidente grave com ela. Outras coisas importantes aí, né? Ele aprende arco e flecha por causa do pai, o pai incentiva ele a treinar, e é dessa forma que ele vai planejar a chacina no colégio. Ele tem uma inteligência muito provocativa, que você fica até surpresa, né? Como uma criança pode ter tanta fluência verbal, pode ser tão inteligente, captar tantas coisas, né? Entender tanto de assuntos. Por exemplo, ele fala de sexo abertamente quando ele é uma criança de que 6 anos de idade. Então, isso chama muita atenção também, essa inteligência provocativa do Kevin. Existe um momento do filme em que some o hamster da irmã dele, da Cília. E esse sumiço do hamster faz a gente pensar que o Kevin seria responsável por isso também. Vou falar melhor na frente. Isso é realmente só uma passada inicial. Outro ponto é o divórcio dos pais. Os pais chegam a se divorciar num certo momento, muito por causa da relação conturbada que eles têm com o Kevin, porque a mãe, a Eva, ela observa muitas alterações negativas no Kevin, ela acha que ele é provocativo, acha que ele tem até um perfil meio cruel, mas o pai não, ele acha sempre, ele vai sempre passando do pano, né? Ele diz, não, ele é assim mesmo, criança é assim, não se preocupa. A chacina, isso é também muito importante de pontuar. Ela é planejada, tá? Não é uma coisa que ele faz de maneira impulsiva, ele se planeja para isso, meticulosamente, como a gente vê no filme, e também tem as cenas na prisão. O filme todo, cronologicamente, ele é desorganizado de propósito, para a gente tentar acompanhar. Né? Então, fica mesclando cenas da infância com cenas dele na prisão depois da chacina, e às vezes uns flashbacks da própria chacina, outras coisas do comportamento da mãe depois que ele foi preso. Enfim, o filme vai explorando muito bem essa variação. Tá? Bom, resumindo, essa é a história. E como a gente está aqui num simpósio de psicopatia, vou fazer, claro, um apanhado bem rápido, porque de um simpósio eu não preciso ficar repetindo, né, todos os critérios diagnósticos, né, de um transtorno antissocial. Mas eu vou ler rapidinho e falar o que é mais importante para a gente nesse momento. Bom, transtorno antissocial, padrão difuso de desconsideração e violação dos direitos das outras pessoas, ocorre desde os 15 anos de idade, de acordo com o DSM, tá, gente? Isso aí não é tão fixo assim, mas é indicado por 3 ou mais dos seguintes. 1. Fracasso em se ajustar a normas sociais de comportamento legal, tendo atos repetidos que geram detenção. Tendência à falsidade, mentira, trapaça. Impulsividade ou fracasso em fazer planos para o futuro. Irritabilidade e agressividade. Descaso pela segurança de si e de outros. Irresponsabilidade, ausência de remorso ao prejudicar outras pessoas. Isso aí a gente consegue realmente observar muita coisa no Kevin, mas tem um detalhe muito importante na história do Kevin, de uma forma geral, que a gente tem acesso tanto no livro quanto no filme. No transtorno antissocial, a gente coloca, por mais que tenha sintomas do transtorno de conduta
antes dos 15 anos, a gente coloca o transtorno social aí como sendo mais diagnosticável mesmo depois dos 18. E o Kevin, em momento nenhum, na tela ou no livro, tem mais de 18 anos. Inclusive, a história termina, acho que 2 dias antes do aniversário dele de 18 anos. Então, isso tem que ser levado em conta, por isso mesmo, que por causa dessa nossa limitação, eu coloquei aqui o transtorno de conduta, que seriam esses sintomas que uma personalidade antissocial apresenta, pode apresentar, né, na verdade, nesse momento anterior aos 18 anos, principalmente na infância, na adolescência, tá? Não é muito diferente do que a gente conversou ali em cima do transtorno antissocial mesmo, tá? De personalidade antissocial. Mas o transtorno de conduta, ele é classificado assim também pelo DSM, tá? Os dados que eu coloquei aí são do DSM-5. Comportamento repetitivo e persistente, no qual são violados os direitos básicos de outras pessoas, ou normas ou regras sociais relevantes e apropriadas para a idade, levando em conta agressão a pessoas e animais, destruição de propriedade, falsidade ou furto, violações graves de regras. E aí, uma coisa que é muito relevante também, principalmente para o Kevin, é isso. Ele pode ser ou não, tem subtipos, tá, do transtorno de conduta, de ser ou não acompanhado de emoções pró-sociais limitadas, que também são coisas que a gente já viu ali nos critérios diagnósticos do transtorno de personalidade antissocial, como, por exemplo, ausência de remorso ou de culpa, falta de empatia, despreocupação com desempenho, afeto superficial ou deficiente, tá? Só um apanhado geral mesmo. E eu vou começar a investigar o Kevin detalhe por detalhe. Mas antes, a gente precisa pontuar algumas coisas. E aí entra também um pouquinho da minha questão na arte, né? Em primeiro lugar, é muito diferente um diagnóstico que você faz de uma maneira assim despretensiosa quase, né, com uma obra de arte, e um diagnóstico que você faz num consultório. Isso aí é óbvio que tem uma limitação muito maior com o diagnóstico psicopatológico em filme e livro, né? Numa obra de arte é muito mais complicado. Porque você tem essa limitação, principalmente no caso do Kevin, é uma obra de ficção. Então não tem um comprometimento com a realidade. Você pode ter tido um autor que teve uma grande pesquisa, que teve um grande empenho, mas não tem um comprometimento com a realidade. É diferente daquele paciente que vai chegar para você no consultório. Então a gente tem que levar isso em conta. Além disso, os personagens num filme, os personagens num livro, são personagens estáticos. Significa que eles não variam? Não. Não é isso. Eles não variam, eles variam, na verdade, emocionalmente. Tem o arco de personagem, né? Como em qualquer roteiro, mas a exibição do personagem é parcial. O que é isso? Eu não vejo o Kevin em todos os momentos. Eu não consigo perguntar algo diretamente para o Kevin para ele me responder. Eu não consigo provocar o Kevin da forma que eu gostaria para poder identificar o diagnóstico dele de uma forma melhor. Então, ele é um personagem estático para mim. Essa exibição parcial me limita muito, porque eu não vou conseguir entender tudo a respeito dele, como às vezes, claro, não numa consulta, mas em um acompanhamento psiquiátrico longo, eu conseguiria um pouco melhor. Além disso, tem a linha cronológica variada, né, que eu já citei, que acontece muito em Precisamos Falar sobre Kevin, que você tem esses flashbacks diante da chacina, e você tem também essas visões de como a mãe está agora, de como ele está na prisão, aí às vezes ele na infância, o nascimento, enfim. Então essa linha cronológica muito variada, ela também manipula a gente um pouco, às vezes, a interpretar as coisas de uma maneira específica. E tem a ótica mãe, né? Não só a ótica de toda a narrativa é da mãe, tanto no livro quanto no filme, mas existe uma coisa chamada ótica mãe de uma narrativa, que é quem enxerga, de que forma enxerga e de que forma passa isso para você. Eu coloquei na frente o exemplo de Capitu e Bentinho, né? Uma história clássica brasileira, em que, dependendo da ótica que a gente está investigando a história, a gente pode concordar mais com um ou com outro. E aí, como você tem a ótica da própria mãe, você tende a concordar um pouco mais com a visão dela do que, por exemplo, com a visão do pai do Kevin, né? O pai do Kevin, por exemplo, via que ele era um menino inocente. A gente sabe que não é, até por causa da chacina toda, mas, enfim, isso tudo pode mexer um pouco com a gente, tá? E aí entra também o senso artístico do autor e do diretor. O autor e o diretor do filme, eles podem ter exageros, eles podem fazer uso de exageros
pela expressão mesmo, ou pelo próprio texto, ou eufemismos, diminuir algumas coisas. Então, a gente está um pouco à mercê dele também, né? Nossa interpretação está muito na mão do autor e do diretor. E lembrando que diagnóstico não é checklist. O diagnóstico ele é um processo. Você não pode pegar uma lista do DSM fazendo check, 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 assim, ele é psicopata. As coisas não são tão simples assim. Tá? E ainda bem, né? Porque se fosse tão simples assim, a gente veria todo mundo como robô, e sabemos que não somos. Né? É muito importante no diagnóstico a gente poder ter essa flexibilidade para entender nosso paciente como um todo. Bom, falando de Kevin no cinema, eu também vou trazer alguns detalhes do livro, mas no cinema principalmente, eu trouxe algumas coisas do transtorno de conduta primeiro, que são muito facilmente identificadas nas cenas do filme, tá? Eu vou colocar parte por parte. Primeiro, separei assim: violação de direitos básicos dos outros e de regras sociais. Aí, pelo DSM mesmo, né? Claro que eu tive que ter um parâmetro, por isso que eu escolhi o do DSM. Coloquei agressão suposta a animais e pessoas, provocação e intimidação da mãe, ameaças e brincadeiras cruéis com a irmã, tá? O transtorno de conduta nas crianças, né, que tem esse transtorno, você observa muito essa agressão a animais e pessoas. Eu coloquei o suposta antes dos animais, porque o Kevin tem essa questão com o sumiço do hamster da irmã. A irmã perde o hamster, ninguém sabe o que aconteceu com ele, eles passam dias procurando. Aí um dia a Eva, a mãe do Kevin, tá nos Estados Unidos tem aquele triturador, né, de alimentos dentro da pia, e ela percebe que o triturador dela tá completamente entupido. E automaticamente ela associa isso ao Kevin e ao hamster. Ela acredita que ele fez isso. Mas a gente não tem uma certeza se isso aconteceu de fato ou não, mas o filme sugere isso, né? E a própria Eva, ela enxerga dessa maneira. Além disso, provocação e intimidação da mãe é uma constante o filme inteiro. Kevin, ele desde criancinha, muito novinho, os atores são incríveis então para fazer isso. Você vê muita intimidação da mãe e quando a irmã do Kevin nasce, ele se torna uma pessoa extremamente desagradável e faz brincadeiras cruéis com ela o tempo inteiro. Então, vou colocar aqui esses trechos. Infelizmente, tá com a legenda em inglês, tá, gente? Eu não consegui colocar ela ainda em português. Aí elas estão conversando sobre o hamster e ela vai lavar a louça quando ela percebe o triturador totalmente entupido. Na hora ela associa ao Kevin. Essas aí são algumas das brincadeiras que o Kevin faz com a irmã o tempo inteiro. Esse é o sequestro de Natal, como ele fala. E ela é super fofa com ele, super carinhosa. Ele só dá ordem, ameaça, implica. Not that one. Sorry. In the root beer. Thanks, Susie. I was thirsty. Hey, you wanna know a secret? What comes after 3? What comes after 7? 71. I pooped. These squiggly squares of paper. They're dumb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. I had poopy pants. 50. Now can you quit? I don't like that. Turn it off. Go away. I'm tired. Thomas, that. I want to go
não sei se deu para entender direitinho esse final aí, porque realmente eu não consegui colocar a legenda. Mas essa parte final, eu coloquei vários momentos de provocação e intimidação da mãe, e tem um muito em especial, que é quando ela está estudando matemática com ele, e aí ela fala, o que vem depois do 3? Ele fala 7. O que vem depois do 7? Ele 71. Aí ela fica assim, sem paciência, e do nada ele começa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E ele conta direto até 50, para mostrar assim, eu sei de tudo isso, eu só tô querendo te irritar. Né? Ele faz muito isso, não só nesse momento, mas ao longo do filme várias vezes. E essas ameaças e brincadeiras cruéis com a irmã chegam, claro, num auge, em um momento em que tem um acidente, no momento em que ele devia estar cuidando dela, e ela acaba perdendo o olho. Isso eu vou falar nas emoções pró-sociais limitadas, tem até uma cena bem clássica desse momento. Bom, próximo, destruição de propriedade, falsidade e violação de regra. Eu coloquei alguns momentos que são muito clássicos disso também, como a tinta no quarto. Tem um momento em que a mãe dele pega todos os mapas de viagem, cola nas paredes, fica super orgulhosa, super feliz. Ela sai por alguns minutos, quando volta, ele sujou tudo. Ele é muito falso com o pai, né? A falsidade com o pai é muito clássica, e dá até um arrepio quando você vê, porque é muito bem escrito e é muito bem interpretado. O pai acha que ele é um anjo, acha que ele é uma gracinha, e ele tem realmente uma dissimulação muito grande quando ele tá com a mãe e quando ele tá com o pai. Ele muda completamente a expressão facial. E teve um outro episódio que é de defecar nas fraldas logo depois da troca, também como uma forma de provocação e de violação de regra. Tá? É para provocar a mãe e para ter um prazer, mostra que ele tem esse prazer na violação das regras. Aí eu coloquei algumas ceninhas aqui também, tá? Esse é o quarto que a Eva montou. Ele acha que é tudo idiota. Ele destruiu tudo com tinta. Esse é o pai dele, que conversou com ele e achou que não tem nada demais. E esse é um momento claro de falsidade com o pai. Olha como ele olha para ela e como ele reage quando o pai chega. Isso aí, essas cenas são muito fortes, né? Essa falsidade com o pai, eu espero que tenha dado para ver direito nessa cena. Ele realmente muda de um segundo para o outro quando o pai chega, e quando ele olha novamente para a mãe, ele tá com o mesmo olhar cínico. E só a mãe consegue ver isso. Então a mãe se sente muito sozinha, né? E aí, passando para esse último em relação ao transtorno de conduta, as emoções pró-sociais limitadas, ausência de remorso, culpa e ausência de empatia.
e afeto superficial e descaso com o próprio desempenho. Isso ele tem, mas eu escolhi colocar nesse momento aqui uma cena, só uma, não é uma colagem como das outras, que é a cena depois que a irmã dele perde o olho por causa de um acidente, provavelmente com um ácido que estava em cima da pia. O Kevin devia estar tomando conta dela, mas ela acaba perdendo o olho durante esse processo. E aí você imagina que ele ficaria no mínimo triste ou sentindo um pouco de culpa, né? Porque ele deveria cuidar dela e ele está completamente sem nenhum remorso, sem nenhuma culpa e até age de uma forma cínica também quando os pais falam a respeito dele ter esse sentimento de culpa ou não. Então, esse tem legenda em português. Was concerned that you might be feeling responsible. How's that? Because you were supposed to be looking after her. We just don't want you to blame yourself. I don't. I never said I did. She's going to need a glass eye. So we would appreciate you looking out for her. I don't really remember being a kid much, do you? That so he's just gonna have to suck it up. What do you call it? Acquired faith. Então, essa cena, eu escolhi ela também. Eu vou falar um pouco melhor sobre ela em breve, tá? Mas tem um detalhe, uma escolha da diretora, né? Que foi uma escolha, ao meu ver, brilhante, que é dele comer essa lixia, né? Ele descascar essa lixia e ele mastigar de uma forma tão provocativa, porque a lixia ela pode ser, inclusive, um símbolo para o próprio olho da irmã. E a forma que ele saboreia esse olho de forma debochada enquanto conversa com a mãe, dizendo que não tem nenhum tipo de culpa ou remorso no que aconteceu, isso provoca muito a mãe. E ele ainda fala depois, né? É um gosto adquirido. É muito provocativa essa fala dele, mas vou falar um pouquinho melhor dessa questão também mais para o final. Agora estou tentando focar nas cenas especificamente. Bom, Kevin no cinema em relação à personalidade antissocial, tem muito do que eu já falei no último slide, mas, né, mesmo antes dos 18 anos, o Kevin já tinha critérios que, se mantidos, corroboram para o diagnóstico de psicopatia, né? Aí outras coisas que não foram faladas até agora: atos violentos, agressividade e irritabilidade, impulsividade e falsidade, descaso pela segurança dele e de outros, um autoconceito inflado, ele é o se achar, né? Charme e influência verbal, muita. Exploração de pessoas, não tolerar monotonia e ausência de remorso, como já tinha falado. A questão da monotonia, a fluência verbal, autoconceito inflado, eu acho que é o que mais apresenta nessa cena que eu vou passar agora, que é uma cena de uma entrevista que ele dá depois da prisão. A Eva está em casa e ela acorda com essa entrevista passando na televisão. E também é muito clássica desses aspectos que eu pontuei agora. You watch some more TV, or maybe the fun night you go out, watch a movie. I mean, it's gotten so bad that half the time the people on TV in the
inside the TV, they're watching TV. What are all these people watching? What are all you doing right now? Watching me. You don't think they would have changed the channel by now if all I did was get an A in geometry? Essa entrevista, como deu para perceber, né? Como eu falei, infelizmente a legenda está em inglês. Mas é exatamente isso, né? Ele fala que o mundo é monótono, que as pessoas ficam assistindo televisão e quando você vê as pessoas que estão na televisão, estão vendo televisão, porque nada está acontecendo. Mas o que as pessoas querem assistir de verdade é esse espetáculo, né? Ele se coloca como esse espetáculo. As pessoas gostam de ver isso. E ele ainda provoca, né? Como que, se eu só tivesse tirado A em geometria, será que eu estaria aqui? Vocês estariam prestando atenção em mim? Então, é bem sintomático, realmente, esse discurso dele. Falando um pouquinho do Kevin, do livro, né? O livro, na verdade, um dos poucos casos, eu diria, que eu gosto na mesma proporção do livro e do filme. Porque o filme teve escolhas muito interessantes, apesar de, obviamente, deixar algumas partes do livro do lado de fora, o filme compensa muito em escolhas técnicas, que são brilhantes, eu vou falar daqui a pouco também. Mas o livro tem uma riqueza de detalhes em alguns aspectos que é assim brilhante mesmo e que é muito doloroso. Foi um livro que eu parei de ler 2 vezes, para ser sincera, porque eu não conseguia manter em alguns momentos, né? Eu tenho um instinto maternal muito grande, então me doía demais aquilo, porque é um livro relatado pela Eva, são cartas que a Eva escreve para o Franklin, o marido, né? O pai do Kevin. Então é muito pessoal, é muito, muito forte mesmo. E aí eu selecionei 3 trechos pequenininhos, tá? O primeiro para falar de destruição de propriedade, ausência de empatia, ausência de remorso, ausência de apego, violação de regras, autoconceito inflado e falsidade. Tudo isso no mesmo trecho? Sim, tudo isso no mesmo trecho simples. É um momento em que eles estão, se não me engano, eles estavam no carro, né, nessa hora no livro, e ele tinha quebrado uma xícara que era a xícara favorita de uma coleguinha da turma dele, a Muffet, que era o nome dela. E aí eles têm essa conversa. A Eva fala, por que você quebrou a xícara de chá da Muffet? Aí ele, ela tem um nome idiota. Aí a Eva, que não significa que ela merece. Aí fica aquilo, ele, escorregou da minha mão. Não foi o que a professora falou. E aí o Kevin todo debochado, e como é que ela vai saber? Aí Kevin boceja. Aí a Eva fala, questiona ele. Como você se sentiria, mocinho, se tivesse alguma coisa da qual você gostasse muito, mas muito mesmo, e alguém da sua classe resolvesse espatifá-la? E o Kevin, como que é? Perguntou ele, com uma inocência tingida de autocongratulação. Vasculhei o cérebro atrás de algum exemplo, mas não vi nada pelo qual Kevin tivesse um apego especial. Aquilo não era natural. Então, você vê que ele é tão inteligente e ele se conhece tão bem e ele tem esse sentimento, né, esse autoconceito dele tão inflado, que ele foi de uma maneira snob, perguntou para a mãe, como que é? O que você pode destruir de mim que vai causar isso? Nada. Eu não tenho apego a nada. Não adianta tentar. E isso deixa a Eva ali numa situação de caramba, isso não pode ser natural, ele realmente não se apega a absolutamente nada. Tem a questão da destruição de propriedade, né? Ele destruiu a coisa da amiguinha, e essa ausência total de remorso. Né? Ela tem um nome idiota, é como se assim, ela mereceu. Aí depois ele vai e é falso. Escorregou da minha mão. Ele inventa uma mentira para deixarem ele em paz. O segundo trecho, também é um trecho muito bacana, que é essa evidência da falsidade, principalmente dessa diferença que ele tinha com a mãe e com o pai. Né? E desse charme, a inteligência, e como tinha tudo uma intenção obscura por trás dos atos. É um relato da Eva na carta para o Franklin, que é o marido dela. Franklin, nosso filho tinha 2 caras, como aqueles biscoitos. De modo que vai ter que acreditar quando eu te disser, Franklin. Sei que você não vai. Quando você não estava em casa, Kevin era insolente, hipócrita e sarcástico. Todos os dias eram um mau dia. Aquela persona lacônica, desdenhosa, fechada dele me parecia bem real. Quando você entrava em casa, a cara dele mudava. A expressão assumia aquela felicidade atordoada que vemos nas atrizes de segundo time.
Verdade que você não foi o único a acreditar nele. Kevin enganou os professores durante anos a fio. Esse trecho é muito parecido com aquela cena específica que o Kevin chega com a torradinha dele, né, com geleia, joga em cima da mesa com raiva, e o pai chega, ele abre um sorriso e fala: Oi, pai, como é que foi o trabalho? Então, eu relaciono muito esse trecho do livro com essa cena. A atuação do menino é sensacional, né? E o terceiro e último trecho que eu coloquei, né? Inclusive, recomendo o livro para todo mundo, gente. O livro é poderosíssimo, é muito bom. Outras pessoas também reparavam as maldades do Kevin. Isso não aparece muito no filme, mas no livro aparece. A gente tem o exemplo a Babá, que ficou junto com ele por um período, e o pai do Trent, que era uma criança que convivia com o Kevin na rua. Aí a Eva fala, né? O Trent falou que a roda da bicicleta começou a oscilar. Nós examinamos a bicicleta e a blocagem não estava só em posição aberta. Ela foi desatarrachada. Não precisava ser nenhum Sherlock Holmes para concluir que foi Kevin que fez isso. Kevin, chamei-o. Receio que seu amigo Trent tenha tido um acidente. Não foi grave. Ele vai ficar bom. Tá, ele disse, se afastando. Ele se acha o cara mais legal do mundo naquela bicicleta. O ar-condicionado devia estar no máximo. Endireitei o corpo e esfreguei os braços. Não me lembrava de ter dito nada a respeito de bicicletas. Então aí você fica bem claro que, na verdade, o Kevin foi o culpado, né? Porque ela não tinha falado em momento nenhum que o acidente tinha sido um acidente de bicicleta. Mas o Kevin já antecipou isso, deixando claro que foi ele o responsável pelo acidente do colega. Bom, por que Kevin é assim? É uma boa pergunta, né? E é uma pergunta que intriga muito quem vê o filme, porque a gente tende a assumir uma postura de culpar a mãe, né, pela rejeição materna, vou falar disso também. Mas é importante a gente entender que todo o transtorno mental é multifatorial, né? Os transtornos mentais, eles são multifatoriais. E com a psicopatia não é diferente, tá? Existem muitos estudos variados que apontam tantas correlações de genética quanto da química, o ambiente, traumas no passado, questões psicanalíticas. Provavelmente, ao longo do simpósio, isso vai ser mais debatido do que eu poderia fazer agora sem me alongar. Mas, de uma forma geral, o transtorno mental ele é multifatorial. Então, isso é importante a gente não colocar uma culpa, atribuir uma culpa específica. Poxa, é por causa da Eva. Ele é assim porque ela rejeitou ele quando ele era criança. Ou não, ela não teve culpa nenhuma, ela não influenciou de forma nenhuma. Na verdade, foi porque o pai foi conivente com as atitudes dele. A gente não pode determinar as coisas assim. Então, eu vou trazer aqui algumas observações mais, tá? Mas nada disso é determinante. Isso é muito legal. Bom, em relação a questões químicas, né? A gente tem a impulsividade muito presente em alguns tipos de psicopatas, né? Relacionado ao aumento de testosterona, 17-estradiol e estrona. Tá? Uma baixa sociabilidade ligada também a alterações da monamina oxidase, a apatia com alterações de endorfinas endógenas e tendências suicidas e tendências agressivas a uma baixa de serotonina. Então, assim, falando do ponto de vista da neuroquímica cerebral, existem alterações que a gente consegue detectar de fato em pessoas com esses sintomas. Isso é determinante? A pessoa que tem essa alteração nas endorfinas endógenas, na serotonina, na monamina. Não, nada é determinante dessa maneira, mas são o que os estudos nos mostraram até agora. Neuromodulação e a questão de traumas e abusos na infância, o que é isso, né? Teve até um simpósio recente da Brain, né, que é de neurociências, que foi sobre resiliência e neuromodulação. Foi um simpósio muito interessante que aconteceu mês passado, e que falava sobre como as pesquisas, né, os estudos estão mostrando cada vez mais que a psicopatia está relacionada também a uma neuromodulação ligada à falta de carinho materno. Isso foi bem interessante, bem clássico aqui do quadro do Kevin, né? Novamente, não é determinante, mas existe essa relação sendo observada em vários estudos. Então, e a neuromodulação, ela seria o quê? Seria como se a gente imaginasse que o nosso cérebro, ele, ali na infância, ele está sendo, de fato, modulado, modeladinho, né? É uma massinha que a gente está mexendo, e que traumas, abusos, estresses, estressores variados, né? Podem gerar algumas alterações químicas que levariam ao comportamento do transtorno de conduta e, posteriormente, à psicopatia.
Novamente, lembrando, não é determinante, tá, gente? E a psicopatologia parental também já foi relacionada, né? Muitas vezes o transtorno de personalidade antissocial está ligado a outros transtornos na família, principalmente pai e mãe. Vou falar da Eva, porque a Eva não parece ser. Opa, tive uma ligação aqui. Desculpa, estão me vendo? Ah, tá, desculpa. É que alguém ligou para o meu celular e eu tive que interromper, desculpa. Bom, a Eva, ela parece ser uma pessoa também que tem um transtorno mental, ao meu ver, mais um transtorno distímico, vou falar disso no próximo slide, mas a psicopatologia parental está relacionada ao transtorno de personalidade antissocial, tá? Novamente, não é determinante. Estou sendo repetitiva só para não parecer que eu estou colocando culpas, atribuindo culpas específicas, tá? E na psicanálise, a gente tem Freud, né, falando sobre os traços de personalidade estarem relacionados a essa fixação em estágios psicossexuais do desenvolvimento, como, por exemplo, a fixação oral, a fixação anal. E aí você tem também os outros estudos psicanalíticos futuros que fazem essas relações com estilos de defesa, como se o nosso ego se defendesse, tá? De traumas ou de estressores específicos que acontecem durante esses estágios do psicodesenvolvimento. Tá? Também não vou me alongar nisso, mas é um estudo muito interessante, que é o estudo psicanalítico de uma forma geral, eu acho fascinante, né? E aí a gente entra na questão da Eva, como eu tinha falado que eu ia citar. Logo no início, a gente vê essa rejeição que ela tem à barriga, é uma rejeição visual, né? Você percebe ali que ela tá incomodada com a barriga, ela não tá feliz, ela se olha no espelho e é um incômodo. Ela tá numa aula com outras grávidas e ela fica incomodada com a barriga delas também, com a felicidade delas. Isso tudo incomoda a Eva muito. A cena do parto é uma cena também muito forte, porque ela segura o neném, ela não quer que o Kevin nasça. Tanto que a médica que está fazendo o parto fica falando, Eva, libera ele, deixa ele nascer, deixa ele vir. E ela está segurando, segurando, segurando. Isso também já mostra uma certa rejeição a esse nascimento, que ela não quer. Isso foram escolhas da diretora que foram muito, muito bem pensadas, muito bonitas. Bonitas, né? Enfim, do ponto de vista artístico, né? Obviamente. E essa apatia depois do parto. Tem a cena quando eles estão... Gente, desculpa, novamente alguém tá me ligando. Telefone de médica, é isso aí, tá? Desculpa mesmo. Mas, enfim, apatia depois do parto. Quando o neném nasce... Obrigada, Amanda. Quando o neném nasce, fica no quarto a mãe, Eva, completamente apática, com uma visão de nada, como se nada estivesse acontecendo com ela. E o pai tá lá apaixonado pelo neném, o neném tá chorando, enfim, todo mundo reage, menos a Eva. A Eva tá completamente apática. E a gente nem pode dizer que isso seria uma depressão pós-parto, porque a Eva já tem essas expressões de apatia desde o início do filme, né? Eu vou falar isso na sugestão de distimia para ela. Bom, na psicanálise, voltando ali à questão de Freud e das defesas de ego, a gente tem essa teoria de que o bebê inconscientemente entende uma rejeição materna. E ele interpreta assim como se o mundo não pudesse acolher ele, como se o mundo fosse hostil a ele. E isso poderia influenciar, de fato, esse transtorno de conduta, essa personalidade dele já um pouco opositora, né, de certa maneira, mas não só opositora, como também classificada como transtorno de conduta, tendo uma conduta prejudicial para as outras pessoas, especialmente para a mãe. E aí existe um momento do filme que também é muito clássico, só não botei a cena para não ficar muita informação por vídeo, que é o momento em que a Eva está com ele neném no berço e ela fala com ele com uma voz de deboche, uma crueldade que é muito perceptível na atuação da Tilda Swinton, que é outra atriz sensacional, né? E ela fala, mamãe era feliz antes do otário do Kevin chegar, sabia? Agora a mamãe acorda todos os dias querendo estar morando longe, na França. E ela fala isso de uma forma muito agressiva. E isso é um momento também muito forte no livro. E o marido Franklin vê esse momento acontecer. E aí, mais por causa disso, que ele acaba tomando essa postura de defesa do Kevin e de culpabilizar mais a Eva por toda essa dinâmica familiar
estranha, né? E aí, falando da possibilidade de um diagnóstico para Eva, eu acredito, isso aí é visão minha, tá, gente? Não, como eu falei, é muito complicado a gente fazer diagnóstico de personagem de filme, mas a Eva, ela tem muitas características de distimia. A distimia seria mais ou menos como um humor deprimido constante, né? Que não vem em episódios depressivos de meses, não. É um humor deprimido constante, que fica ali frequentemente. E que muitas vezes não é demonstrado por crises de choro, mas sim mais, e pela tristeza, né? Mas mais pela apatia, que é uma coisa que a gente observa na Eva desde a primeira cena. Não é depois de ter tido o Kevin, não é depois de ter tido a chacina que ele fez no colégio, nada disso. Ela constantemente apresenta essa face apática, né? O humor deprimido, face apática, é sem vontade de fazer nada. Você não sente, enfim, desejo, você não sente emoções perceptíveis nela. É muito raro você ver uma emoção mais forte na Eva, né? E geralmente são emoções voltadas para a raiva. A felicidade, então, é raríssima, né? O sorriso, eu acho que dá para contar 3 sorrisos, talvez, ao longo de todo o filme, né? E a reação após o massacre também. Isso aí, eu espero que todo mundo tenha visto o filme, né? Tem uma grande surpresa no final do livro e no final do filme, que a gente descobre que o Kevin não só fez o massacre no colégio, como ele também matou o pai e matou a irmã. Tudo com flecha, arco e flecha, né? Que foi o próprio pai que ensinou ele e que estimulou ele a praticar. Então, a reação da Eva, quando ela descobre o massacre, é ela sair de fininho vendo o filho sendo preso. Ela chega em casa, chama pelo marido e pela filha, descobre que eles estão mortos no jardim. Eles mortos no jardim, o que ela faz? Assim, tudo bem, pode não ter sido uma grande surpresa para ela, ok, mas não seria uma reação muito comum ela simplesmente se deitar na cama e ficar olhando para o nada. Mas essa é a reação da Eva. Ela deita na cama e ela fica completamente apática. Ela não faz mais nada. E aí ela entra nesse processo depois de maneira constante, né? Mais ainda do que já era. E agora eu vou falar de uma questão que eu gosto muito particularmente, né, por causa desse meu lado artístico, que são detalhes de escolha da diretora. A diretora é brilhante, eu acho esse filme lindíssimo. Como eu já falei, não perde nada das informações do livro, porque a direção é brilhante. A direção e as atuações são magníficas. E aí eu vou citar algumas coisas, como, por exemplo, a escolha das cores. O filme tem uma paleta de cor muito interessante, que é a paleta do vermelho, amarelo e azul, com um pouco, tá, do branco também. O que isso representa? Né? Vamos falar assim em escolhas. O vermelho, ele muitas vezes representa paixão, mas ele representa também violência. E nesse contexto do Kevin, ele é um símbolo da violência. Vou mostrar as fotos para vocês acompanharem comigo. Mas basicamente, ele está presente como uma mancha. O vermelho é muito presente como uma mancha difícil de sair, por cima de toda a pureza do início. Você pega, por exemplo, a casa era toda branquinha no início, quando o Kevin estava ainda neném. E aí foi começando a ter mais características vermelhas, enquanto mais o Kevin ia se desenvolvendo. As roupas também eram brancas, às vezes com manchas vermelhas, para mostrar essa sobreposição da violência por cima da pureza. Né? É um símbolo para infância violenta. E aí você tem também a torrada branca do Kevin, né? Não só do Kevin, mas da Eva também. Eles comem muito torrada com geleia vermelha. Uma torrada branquinha e a geleia vermelha por cima. Existe também uma relação da liberdade da mãe com a liberdade do Kevin por causa dos tomates. Isso eu vou mostrar na foto ali. O azul dessa paleta de cores também representa tanto a frieza e a apatia do Kevin, quanto essa frieza da própria relação do Kevin com a mãe. O silêncio entre os dois. Existem várias cenas de total silêncio entre o Kevin e a mãe, e eles são mais voltados para o azul. Essas cenas são mais voltadas para o azul. E o amarelo, ele determina emoções positivas, tá? O amarelo geralmente ele tem uma conotação assim de intensidade, né? Intensidade para positivo. Só que geralmente o amarelo tá manchado também pelo vermelho da violência. Alguns exemplos que eu posso colocar aqui para vocês, olha, é a própria, é a própria capa do filme, né?
We need to talk about Kevin. Aí você vê que o Kevin, ele tá frio, apático, né? E quem tá manchado pela violência é a mãe. Isso é uma interpretação bem interessante, porque a violência não atinge o Kevin como atingiu a mãe, apesar da violência ter partido mais dele, né? O Kevin é frio, a mãe nem tanto, apesar de também ter seus traços, né? E essa outra imagem aqui que eu coloquei são alguns dos momentos em que a paleta está mais voltada para o azul, e que é, por exemplo, esses momentos de silêncio e frieza na relação dos dois, ali na cena de cima, na prisão, depois do massacre no colégio, e embaixo, quando o Kevin ainda é um neném, os dois estão de azul jogando a bola vermelha um para o outro. Isso é muito simbólico, porque são os dois frios, os dois com essa relação silenciosa, difícil, né? E que jogam a bola da violência um para o outro. Essa cena é uma escolha muito brilhante de cores. Eu fico até empolgada, tá, gente? Me desculpa, mas eu sou assim, eu fico muito empolgada com esses detalhes de direção que são simplesmente brilhantes. E essa outra cena da Eva de olhos fechados, que também a paleta está toda voltada para o azul, é uma cena também muito forte, né? Como todo filme, em que a Eva ela se fecha porque ela tá ouvindo o choro muito alto do Kevin, e ela não tá suportando. E ela precisa parar de ouvir esse choro, ela não tá aguentando. E aí ela vai para perto de uma britadeira para poder ouvir a britadeira e não o choro do neném. E aí ela faz essa cara de alívio, de ai, paz, enfim. Isso mostra, é muito característico dessa frieza da relação dos dois. Aqui tem a questão da comida, né? A comida sendo representada como algo positivo, né? E que seria até de todo esse psicodesenvolvimento da fase oral da criança, mas o vermelho sempre manchando o que era para ser bom. Aí tem tanto a comida amarela que o Kevin joga contra a parede, contra a geladeira, como tem a torrada com a geleia, né, que é repetida, aparece várias vezes, e tem também os ovos mexidos com ketchup, e até mesmo a mancha do vinho na mesa. Então, essa brincadeira da mancha vermelha estar sempre por cima do que deveria ser bom, é muito presente no filme. Foi uma escolha da Nini Ramsey que foi muito bacana. Aí tem mais alguns momentos, né, como quando ela destrói ali embaixo, ela destrói a arminha dele, ela tá com esses sapatos amarelos, num tapete amarelo, e a arminha, a tinta, ela é vermelha. Então é de novo tudo o vermelho, a violência se sobrepondo, manchando o que deveria ser bom. Aqui a questão da liberdade que eu falei, eu observo, né? Isso é uma interpretação minha também, mas que eu acredito que tenha sido a intenção da diretora, de colocar, começa o filme com a Eva naquele festival da Espanha do tomate, né? Eu esqueci qual é o nome do festival especificamente, mas em que tem guerra de tomate. E ela tá ali, solta naquele suco de tomate no meio das pessoas. E tem uma sensação de liberdade, né? Aquele vermelho. E depois ela fica presa no vermelho que foi imposto pelo Kevin. Isso, ao meu ver, é muito uma interpretação de como eles são parecidos também. E a liberdade que a Eva tinha no vermelho, o Kevin encontrou futuramente no vermelho dele. Mas o vermelho dele, no caso, foi o massacre. E essa linguagem do vermelho, da mãe e do Kevin, é uma linguagem que comunica os dois muito próxima, de uma forma muito próxima. E essa última cena aí que eu coloquei também sobre as cores, é quando a Eva está fugindo de uma mãe, mãe de uma das vítimas do Kevin, e ela se esconde numa prateleira de tomates no mercado. É muito simbólico, né? Ela encontrar o esconderijo de si, né, no tomate. Ou seja, na representação da violência, que foi a mesma coisa que o Kevin fez. O Kevin encontrou um esconderijo dessa patologia dele também na violência, no vermelho. E aí, agora, outros detalhes, sem querer também me alongar muito nisso, porque se deixar eu falo disso o tempo todo. As ligações entre o Kevin e a mãe têm. Você consegue perceber, às vezes, na meticulosidade destrutiva, escolhi esse termo. Como assim, as destruições que eles fazem são muito meticulosas.
né? E as escolhas, por exemplo, o Kevin tem um momento em que ele está roendo as unhas e ele tira unha por unha e coloca enfileirada. E tem um momento em que a Eva está comendo um ovo mexido que foi quebrado, foi cozido junto com a casca, e ela vai tirando também com todo o cuidado, exatamente como o Kevin faz, e coloca enfileirado os pedacinhos do ovo. Essa meticulosidade da destruição e esse apego com a boca, né, me faz ligar também isso com a fase oral do psicodesenvolvimento, que está muito ligada à relação materna, né? Aquilo que eu falei quando mostrei essa cena da lixia é o simbolismo do olho da irmã nessa lixia que ele come, que ele destrói com prazer. Né? É muito forte isso, porque a Lynne Ramsay usa muitos simbolismos para explicitar, né? Para não explicitar, na verdade, a violência. Porque é muito interessante, um filme sobre um massacre, você espera que tenha cenas muito violentas. Não tem. A violência ali está muito mais no simbolismo, está muito mais na suspeita. A violência está nas cores, mas você não vê de fato a flecha entrando em ninguém. Né? Você não vê de fato o acidente que a irmã perde o olho. Não tem essa violência explícita. Você tem uma violência que gera dúvida, suspeita e que traz vários simbolismos brilhantes na narrativa. Outra coisa que eu acho interessante de pontuar são as roupas do Kevin. Essa escolha da diretora tem muito a ver com o fato de ele ser visto como um menino. É a questão, de novo, da pureza e da violência, né? Ele cresce, mas ele ainda é visto como um menino pelo pai. Então ele usa essas roupas muito pequenininhas para remeter a o Kevin criança. O Kevin, na verdade, ele sempre foi essa criança, ele sempre foi o monstro. E isso briga com o nosso psicológico, né, na interpretação do filme, porque a gente pensa, caramba, ele é um menino, ele é uma criança ainda. O monstro pode ser uma criança. Controversa essa frase, né? É complicado você chamar de monstro, por exemplo. Né? O que é o monstro de fato? O que é o transtorno? Então, gera uma reflexão muito interessante o uso dessas roupas e o fato de mostrar que o Kevin estava sempre desconfortável. Ele não estava nunca confortável no próprio corpo. Isso é uma coisa que também é falada muito no livro, muito claramente. E por fim, acho que é por fim já, ou só tem mais uma? O Kevin não é corrigido, não sei se isso ficou claro para quem assistiu o filme, mas olha só, o Kevin fez aquela bagunça nos mapas da mãe quando ele tinha 6 anos de idade. 10 anos depois, quando ele tinha 16, no massacre, os mapas ainda estavam lá manchados. Quando o Kevin cospe a geleia e gruda na mesa também, a mãe não tira de lá. A cena depois mostra que continua lá com formigas. E isso mostra o quê? Que o Kevin não é corrigido. A mãe não corrige o Kevin. O que isso significa? Será que a diretora escolheu colocar isso como uma culpa da mãe, de alguma maneira? Ou simplesmente para mostrar que a mancha da violência do Kevin é duradoura, não é uma coisa que pode ser apagada. Ela fica marcada na vida da Eva. Eu acredito mais nessa segunda hipótese. E eu acho que é uma escolha maravilhosa, novamente, volto a dizer. E, claro, a diretora explora muito as semelhanças entre os dois. Essa cena é uma cena em que a Eva está colocando a cabeça dentro da água, balançando em desespero, e quem sai da água é o Kevin, mostrando como eles são parecidos até na agonia. Bom, último slide, prometo, porque eu já estou me alongando, né? Adoro falar sobre filme, principalmente sobre esse. Mas, enfim, o fim do Kevin. Né? A última cena é muito forte, porque é uma cena na prisão em que o Kevin está prestes a completar 18 anos, e aí ele vai sair, né, dessa detenção para crianças e adolescentes, e ele vai de fato para a prisão. E a Eva fica perguntando por quê. Ela queria entender por quê. O livro traz um questionamento a mais. Pergunta por que ele não matou a Eva, por que ele deixou a Eva viver. Né? E aí isso faz pensar na gente qual que seria a intenção do psicopata, né, nesse contexto. Seria a satisfação de uma necessidade profunda de provocar a mãe? Ou talvez até uma certa admiração? Eu fico pensando quanto o fato deles terem algumas coisas em comum geraria no Kevin uma admiração pela mãe. Existe um momento do filme em que, por exemplo, ele está encarando um pôster da mãe de um dos livros que ela vende. E você pensa, será que ele está olhando com ódio, com admiração, com inveja, com remorso? O que ele sente ali de fato, né? E
no final, né, nessa cena final, a gente começa a se questionar se o Kevin não melhorou um pouco nos últimos anos de detenção. Porque quando a Eva pergunta por que ele fez aquilo, ele responde: eu achava que eu sabia, mas agora eu não tenho certeza. E isso pode ser interpretado como um pouco, talvez, de remorso, começando a querer dar as carinhas ali. E no livro tem mais ainda, porque a narrativa do livro no final fala da Eva ter achado que escutou ele dizer eu sinto muito, mãe. Mas ela não sabe se foi invenção da cabeça dela ou se ele disse isso de fato. E é muito forte, né? Porque ali seria muito mais um arrependimento mais claro. E aí você observa que realmente ele poderia estar apresentando uma redenção, uma melhora dos sintomas dele. E o curso do transtorno antissocial, isso eu acho interessante pontuar, geralmente o auge dos sintomas acontece na adolescência e 50% das pessoas que têm esse transtorno acabam melhorando os sintomas com o tempo. Então, assim, pela nossa cronologia, poderia até ser. Às vezes, esses 2 anos de detenção, com a psicoterapia da detenção, ele apresentou alguma melhora, alguma amenização desses sintomas? Pode ser que sim. E aí, para finalizar, tem um livro que eu gosto muito, tá até aqui do meu lado, que é esse aqui, Além do Consultório, do Daniel Martins de Barros, Como a Psiquiatria nos ajuda a entender o mundo. E tem um dos textos que o Daniel fala, ele fala sobre ser um psicopata de sucesso, né? O que é ser um psicopata de sucesso? E seria mais ou menos o psicopata de sucesso, seria aquele que não é violento e que não é impulsivo, aquele que é mais manipulador, que planeja tudo, né, por trás e tenta ter as vantagens sem cair na violência ou na impulsividade. E os fracassados seriam os violentos, porque eles vão sofrer a detenção, eles vão ser presos, eles vão ser impedidos de continuar tendo lucros. E isso mostra muito como que pode ter funcionado essa frustração do Kevin. Ele era um psicopata de muito sucesso até o ato mais violento dele, em que ele teve de fato a detenção, que para ele era uma satisfação enorme. Né? No momento da detenção, ele se achou famoso, teve aquele vídeo da entrevista, se achou famoso, ele olhou para a mãe com uma satisfação muito profunda de, olha, estou destruindo a sua vida e estou feliz por isso. Mas, ao mesmo tempo, ele se tornou ali um psicopata fracassado, né? De acordo com o que o Daniel fala nesse livro maravilhoso. Então, talvez o início da mudança dele aí seja nessa percepção de que ele se tornou um psicopata fracassado, ou que nesses 2 anos de detenção, antes de ir para a prisão de fato, ele percebeu que nada disso valeu a pena. Será? Fica o questionamento. Como já acredito que vocês já esperariam, essa apresentação que eu fiz hoje não vai trazer nenhuma grande certeza, vai trazer muita pergunta, muita reflexão, né? E é uma história de ficção, uma obra de ficção, e que a gente tem que interpretar e trazer os conhecimentos que a gente consegue através disso, trazer a nossa percepção, né, de toda a obra, do personagem como paciente, da Eva também talvez como uma paciente, e tentar trazer alguns ensinamentos para o nosso dia a dia clínico. Mas não vim aqui para dar nenhuma certeza sobre o que acontece com o Kevin no final, se a certeza do diagnóstico, se ele vai de fato ser diagnosticado aos 18 anos com um transtorno de personalidade antissocial, ou se o transtorno de conduta dele teve uma melhora. Isso aí a gente não tem como dizer porque é um personagem estático. Mas certamente ele é muito sintomático, como deu para pontuar até agora. E ele teve, no mínimo, uma reflexão um pouco diferente no final do filme, que faz a gente pensar bastante. Bom, gente, acho que é isso. Espero não ter me alongado muito, tá? Queria agradecer de coração pelo convite mais uma vez, dizer que estou sempre disponível. Gosto muito de falar sobre filme, dessa minha relação de arte e psiquiatria. A grande paixão da minha vida é falar sobre isso. Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato. Coloquei aí meu número de telefone, e-mail, Instagram. Tá? Podem entrar em contato comigo. Foi um prazer enorme estar aqui nessa aula hoje. E o que precisarem de mim é só chamar, tá? Muito obrigada mesmo. E fica aí meu beijo. Tchauzinho.